Hoje em dia é bastante comum a mulher ter, ou a gestante ter de sua posse, o que a gente chama de plano de parto. E uma questão que apareceu entre as nossas pacientes diz respeito se é necessário a criação ou a elaboração de um plano de parto. Bom, isso na verdade, a criação ou estabelecer um plano de parto significa estabelecer o que se tem em mente para que vá acontecer durante o trabalho de parto, durante a assistência ao trabalho de parto. Eu, sinceramente, penso que se a gente tem uma equipe voltada para assistência ao parto, certamente essa equipe vai estar preparada para oferecer o melhor atendimento, as melhores intervenções nessa assistência ao parto. Mas se a mulher quiser ou desejar criar o seu plano de parto, isso é uma possibilidade, ela pode trazer ou pode criar o seu trabalho de parto. Uma questão básica, talvez, que eu oriente, ou pelo menos para as pacientes que eu tenho acompanhado durante a assistência pré-natal, é que a gente discuta o plano de parto de uma maneira a se estabelecer um plano de parto que mantenha ou que coloque em harmonia os desejos dessa paciente, os desejos desse casal, mas também mantendo um cenário de segurança para o binômio materno-fetal. Isso é extremamente importante. Existem pontos que são sempre colocados nos planos de parto, e a gente tem visto isso com frequência, que dizem respeito, por exemplo, à utilização de ocitocina, à realização da analgesia de parto, à realização de um parto instrumental, à realização da episiotomia, né? São todos pontos polêmicos e que precisam ser discutidos, né? O que eu costumo conversar com toda a equipe, com as minhas pacientes, é que sempre que existir uma necessidade de intervenção, é que essas mulheres sejam orientadas e que seja demonstrado que essa intervenção ela é necessária para aquele momento. Eu sempre repito, e eu acredito que isso funciona de uma maneira bastante coerente, que sempre que existe a necessidade de se realizar uma intervenção, melhor dizendo, né, por exemplo, introduzindo a ocitocina para regularizar as contrações durante o trabalho de parto, certamente a própria mulher, o próprio casal, né, a própria paciente vai admitir ou vai enxergar aquela necessidade. Então isso talvez não vá contrário ao plano de parto dessa mulher. O que a gente não deve fazer, evidentemente, é introduzir ou oferecer intervenções que são desnecessárias. Num ponto prático para a gente pensar com relação a essas intervenções desnecessárias, diz respeito, por exemplo, você introduzir a ocitocina numa paciente que está evoluindo de uma maneira fisiológica, de uma maneira normal durante o trabalho de parto. Então, onde eu quero chegar é que esse plano de parto, ele pode ser idealizado por essa paciente, mas seria muito interessante que ela discutisse todas essas intervenções e, no final disso, então, durante a assistência ao parto propriamente dita, é muito recomendado a toda a equipe assistencial que tudo que estiver acontecendo durante a assistência ao trabalho de parto seja mostrado para a paciente, seja demonstrado para ela, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista de algum problema com relação à assistência ao trabalho de parto. E nesse cenário, então, se a gente conseguir demonstrar para essas mulheres o que está acontecendo, quaisquer intervenções que sejam propostas vão ser entendidas por essa mulher. E isso vai manter toda a harmonia na assistência ao trabalho de parto.